Olá, veja o que o Justiça para Todos de hoje traz para você. Reforma do Código de Processo Civil é discutida por comissão da AJUF. Os integrantes dessa comissão se encontram com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux. O Conselho Nacional de Justiça realiza a 100ª sessão em 5 anos de existência. Juízes federais e estudantes discutem em audiência pública o sistema de cotas para negros nas universidades. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Associados da AJUF discutem propostas para o anteprojeto de lei do novo Código de Processo Civil. A Comissão de Juízes Federais, que acompanha a reforma da legislação, se reuniu em Brasília. O Código de Processo Civil é de 1973. O texto passou por mudanças há 2 anos. Agora volta à pauta do Senado Federal, onde uma comissão de juristas trabalha desde o ano passado na preparação do anteprojeto do novo Código de Processo Civil. O anteprojeto do novo Código de Processo Civil está sendo discutido exaustivamente, porque trata de assuntos de interesse da população. A Associação de Juízes Federais do Brasil está atenta a esse debate. A Comissão para Acompanhamento das Reformas da Legislação Processual Civil da AJUF tem como atribuição elaborar e sistematizar as propostas encaminhadas pelos associados em relação à lei atual. O grupo também acompanha de perto os trabalhos da Comissão de Juristas do Senado Federal. Os integrantes da comissão se reuniram na sede da entidade, em Brasília. Não basta que tenhamos boas leis estabelecendo bons direitos para as partes. As pessoas, a sociedade precisa ter mecanismos de efetivação desse direito. Por exemplo, um consumidor que é lesado, não adianta apenas ele saber que tem o direito à devolução do produto, a um ressarcimento. Ele precisa ter mecanismos processuais adequados. Então, nós precisamos melhorar o nosso sistema processual para atender às necessidades da sociedade. E nós, juízes, conhecemos essa realidade, sabemos os entraves e, por isso, queremos trazer essa nossa experiência para o aperfeiçoamento nesse momento em que a comissão instituída no Senado está procurando elaborar um anteprojeto de novo Código de Processo Civil. E os integrantes da comissão da AJUF, que acompanham as discussões sobre a reforma da legislação processual civil, se reuniram com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux. O ministro é também presidente da Comissão de Juristas do Senado, encarregada de elaborar o anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Explicar ao ministro do STJ, Luiz Fux, como funciona a comissão da AJUF, que acompanha as reformas da legislação processual civil, foi uma das pautas do encontro. Além do presidente da associação, Fernando Matos, participaram da reunião os juízes que integram a comissão da entidade, formada por 18 magistrados. O encontro ocorreu na semana em que a Comissão de Juristas do Senado Federal, presidida por Fux, definiu detalhes da primeira inovação a ser concretizada no processo de renovação do Código de Processo Civil, o incidente de coletivização das demandas. Uma técnica através da qual algumas causas decididas vão servir de paradigma para milhares de ações, para milhares de recursos, esvaziando sobremodo o movimento do Poder Judiciário. E, sem prejuízo, ainda estamos trabalhando simultaneamente com audiências públicas, reuniões internas, remessas de e-mails, releitura do anteprojeto, para entregarmos um trabalho que resulte no melhor daquilo que nós poderíamos dar. E, evidentemente, cientes de que o erro autentica a humanidade de todos que compõem aquela comissão. Segundo o ministro do STJ, a Comissão de Juristas tem uma agenda importante de trabalho pela frente. Os próximos assuntos relativos à reforma do Código de Processo Civil que serão discutidos são o processo de execução e procedimentos especiais, recursos e disposições finais e transitórias e a parte geral e o processo de conhecimento. O ministro Luiz Fux destacou a contribuição da AJUF para o bom desempenho dos trabalhos realizados pela Comissão de Juristas. Os feitos federais eles têm muitas peculiaridades, então a AJUF, por seu turno, a semelhança da Justiça Estadual também, ela é composta de juízes de muito valor,
vários, eu tive contato com vários na academia, na universidade. Então, o trabalho da AJUF é sempre muito bem-vindo pela seriedade e pela profundidade com que eles levam a efeito essas contribuições. Segundo o coordenador da comissão da AJUF, o juiz federal Aloysio Mendes, a reunião foi muito importante para o andamento dos trabalhos do grupo. A ideia do ministro Fux e da nossa comissão da AJUF também, o processo tem que ser uma coisa mais objetiva, simples, célere possível. Então nós estamos fortalecendo, por exemplo, a parte geral do Código de Processo Civil. Isso é muito importante, porque nós não estamos trabalhando tanto com aquelas regras, com aquelas formalidades do processo. O mais importante são os princípios, são as regras, as normas gerais. Segundo lugar, há uma série de modificações que podem parecer pequenas, mas que no conjunto representam um avanço. Por exemplo, hoje, quando se interpõe um recurso, a regra é que esse recurso suspende os efeitos da sentença. Isso me parece que vai mudar, porque aí, com a interposição do recurso, não há suspensão dos efeitos e aí a sentença pode ser, desde logo, cumprida ou até executada provisoriamente. E no próximo bloco você vai ver magistrados, estudantes e representantes de movimentos sociais discutem o sistema de cotas para negros nas universidades. Voltamos daqui a pouco. Não sai daí. Aqui na Caixa esse gesto se repete muitas vezes. Sabe por quê? Porque o brasileiro confia na Caixa. É aqui que ele tem crédito rápido, fácil e com uma grande vantagem: as menores taxas de juros sempre. Vem pra Caixa, seja o próximo a repetir esse gesto. Caixa, o banco que dá crédito aos brasileiros. Você é a favor ou contra o sistema de cotas para negros nas universidades? Sem dúvida, esse modelo de política afirmativa adotado por diversas instituições de ensino superior tem gerado bastante polêmica. Para debater com profundidade esse tema, o Supremo Tribunal Federal realizou audiência pública com a participação da AJUF e de muitos estudantes universitários. Paulo Vitor entrou na Universidade de Brasília em 2005. Estudante de escola pública, ele garantiu uma vaga graças ao sistema de cotas para negros da instituição, em que o candidato deve ser negro, de cor preta ou parda, o que quer dizer mestiço de negros. O estudante de Sociologia e Ciências Sociais diz que aproveitou ao máximo a oportunidade que foi dada a ele. Várias portas se abriram por conta desse ingresso dentro da universidade, certo? E portas científicas mesmo, epistemológicas, de você ter uma outra noção de mundo, de você conseguir perceber coisas e conseguir se identificar com coisas que até então não faziam muito sentido para você, que até então você não se sentia confortável. O próprio ambiente acadêmico, as próprias leituras, as próprias vivências mesmo dentro da universidade. Então, de repente, você consegue perceber que aquilo foi realmente importante na sua vida. A UNB foi a primeira federal a instituir o sistema de cotas. Isso aconteceu em junho de 2004, após 5 anos de debate, e mesmo assim o assunto ainda divide opiniões. Eu acho que pode ser vantajoso dependendo do modo como é aplicado. Sou mais a favor daqueles que são menos privilegiados financeiramente, porque de fato eles não tiveram condições de ensino mesmo, né? Eles foram sempre prejudicados. E porque tem muitas pessoas afrodescendentes, né, que têm mais condições, por exemplo, que eu, né? Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2002, mostraram que os negros correspondiam apenas a 2% do contingente de universitários, apesar de representar 45% dos brasileiros. Muitos deles, individualmente ou em grupo, participaram de uma audiência pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal.
Durante 3 dias, 38 expositores, especialistas, representantes de associações, fundações, movimentos sociais e entidades suscitaram debates sobre a política de reserva de vagas em universidades públicas com base em critérios raciais. A iniciativa foi considerada histórica pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A partir da audiência pública, o STF tem mais subsídios para julgar 2 processos que tramitam na casa e que contestam a utilização de cotas raciais para o acesso a vagas nas universidades públicas. O ministro Ricardo Lewandowski é o relator dos processos. Um é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 186, ajuizada pelo Partido Democratas, o DEM, contra atos administrativos utilizados como critérios raciais para admissão de alunos pelo sistema de reserva de vagas na UNB. O outro é um recurso extraordinário interposto por um estudante que se sentiu prejudicado pelo sistema de cotas adotado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que ocorre é o seguinte: como não há uma legislação federal sobre o assunto e a Constituição garante a autonomia das universidades em geral, em especial das universidades públicas, o que está ocorrendo hoje? As universidades públicas, federais, estaduais, à luz das peculiaridades locais, estabelecem as suas próprias regras, o seu próprio sistema de cotas, as suas próprias ações afirmativas. Algumas dão ênfase nas cotas para negros, outras dão ênfase nas cotas para negros e para indígenas, outro para as deficiências, os deficientes econômicos ou físicos. Enfim, cada universidade hoje que adota um tipo de ação afirmativa o faz de forma autônoma e considerando a sua própria realidade, ou a realidade na qual está inserida. Isto é um aspecto que provavelmente também terá que ser levado em consideração pelo Supremo Tribunal Federal. A juíza federal Fernanda Duarte, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, representou a Associação dos Juízes Federais na audiência. Segundo Fernanda, a legalidade das cotas ainda é pouco debatida pela magistratura federal e entre os juízes não há consenso sobre o tema. A juíza apresentou dados do Conselho da Justiça Federal. 32 casos relativos ao sistema de cotas foram julgados em segunda instância nos tribunais que integram o Poder Judiciário Federal. No da primeira região, em 8 processos, foi referendado o sistema de cotas. No Tribunal Regional Federal da segunda região, em 2 casos, entendeu-se que a matéria necessita de disciplina legal. No da terceira região, não existem casos sobre o assunto. No Tribunal da quarta região, 21 casos foram julgados e, na maioria, o sistema de cotas foi referendado. No Tribunal Regional Federal da quinta região, com apenas um caso, ficou decidido que a matéria também necessita de disciplina legal. Fernanda Duarte destacou ainda aspectos que devem ser levados em conta no debate proposto, como verificar se os indivíduos atendidos pelo sistema de cotas realmente fazem parte da minoria e qual é a origem do aluno e os critérios adotados para o ingresso nas universidades públicas. A juíza fez uma indagação. Quem seria o responsável por decidir sobre a questão? Juízes ou a sociedade? Eu acho importante essa audiência porque abre o debate para a sociedade, né? É uma questão que vai para além dos juízes, interessa a todo mundo, a todos nós, e poder ouvir o que a sociedade pensa e ver, por exemplo, as experiências das universidades, que é o que a gente hoje viu de tarde, né? Eu acho que vai enriquecer e a decisão do Supremo com certeza será uma decisão muito mais ponderada, muito mais próxima da realidade. Então eu acho que é um ganho democrático, né? E o fato da JUF ter sido selecionada entre os 200 e tantos inscritos, eu acho que mostra a importância que a associação também tem como voz nesse debate, né? E daqui a pouco você vai ver. O Conselho Nacional de Justiça comemora a 100ª sessão em 5 anos de existência. Eu volto em instantes. Aguarde. Aqui na Caixa esse gesto se repete muitas vezes. Sabe por quê? Porque o brasileiro confia na Caixa. É aqui que ele tem crédito rápido, fácil e com uma grande vantagem: as menores taxas de juros sempre. Vem pra Caixa, seja o próximo a repetir esse gesto. Caixa, o banco que dá crédito aos brasileiros. Chega a 100 o número de sessões do Conselho Nacional de Justiça,
Criado em 2006 pela Emenda Constitucional número 45, o CNJ realizou a 100ª sessão no dia 9 deste mês. O Conselho Nacional de Justiça é hoje um dos grandes colegiados do judiciário brasileiro. Em pouco menos de 5 anos de existência, completa 100 sessões de julgamentos com a sensação de dever cumprido. Esta é a 3ª composição do CNJ, um órgão instituído por determinação da Constituição Federal para dar transparência e aperfeiçoar o serviço público de prestação de justiça. Em homenagem à 100ª sessão, o colegiado recebeu o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. A sala ficou lotada para as homenagens. Todos nós comprovamos, né, e não precisamos ser dos meios forenses, que o CNJ hoje não é apenas um órgão respeitado, é uma sigla que tem o respeito absoluto da população brasileira, dos juízes, desembargadores e dos ministros dos tribunais superiores. Então eu fico muito satisfeito de ser um coadjuvante no momento dessa grandeza, como a 100ª sessão e a consolidação definitiva das atribuições do CNJ. Os 15 integrantes do Conselho contribuem ao longo de 2 anos de mandato para que o Poder Judiciário trabalhe com moralidade, eficiência e efetividade. De 2005 até agora, já foram aprovados 15 relatórios de inspeção apresentados pela Corregedoria Nacional de Justiça. 30 recomendações e 102 resoluções. Nas mais de 100 aprovadas estão o planejamento estratégico do Poder Judiciário, regras e limites do pagamento de diárias a magistrados e servidores. Na extensa lista de apreciações estão processos que decidiram pelo afastamento preventivo de 8 magistrados e a aposentadoria compulsória de 13 juízes. É bom registrar que, dentre as entidades de classe representativas da magistratura, a Associação de Juízes Federais foi a única que se posicionou favorável ao CNJ, justamente porque aquela época que a ideia foi recebida com muita desconfiança no ambiente do judiciário, tínhamos a consciência de que o CNJ seria um órgão estratégico do sistema judicial e que a questão correcional ela seria um apêndice ou uma das atividades, mas não a principal. Dentro da complexidade da arquitetura do judiciário brasileiro, que é única no mundo, da existência de diversos segmentos do Poder Judiciário, precisava mesmo de um órgão central do sistema para definir as políticas públicas, formular as políticas públicas do judiciário, ou estabelecer a política do judiciário brasileiro. E é isso que o CNJ tem se ocupado. Mais de 20 milhões de brasileiros fazem poupança hoje no país. Muita gente não sabe, mas os primeiros poupadores surgiram no século XIX. A instabilidade financeira preocupa muita gente em todo o mundo. Juntar dinheiro, trabalhar sem descanso são alternativas para tentar um futuro melhor. Há quem prefira os investimentos como a poupança. A velha e conhecida caderneta é a escolha de milhares de brasileiros. São 149 anos de funcionamento. Até os escravos no século XIX usavam o dinheiro da poupança para conseguir a carta de alforria, a tão sonhada liberdade. Foi uma lei que ela permitiu aos escravos formar pecúlio. Então, esse pecúlio poderia ser na forma de poupança nas caixas econômicas. No ano seguinte foi regulamentado que as caixas econômicas poderiam receber esse pecúlio, os depósitos de poupança dos escravos que tivessem alguma renda ou recebessem doações. Outro fato interessante que em 1915 teve também, através de um decreto, foi aberta a possibilidade das mulheres casadas instituírem a sua própria caderneta. Isso se não houvesse oposição do marido. Hoje são mais de 23 milhões de contas poupança na Caixa Econômica Federal, pioneira no projeto. A competitividade e a rentabilidade relativa da poupança, ela é muito boa hoje. Então, por isso, nós temos observado vários investidores usando também a caderneta de poupança.
A AJUF defende no Conselho Nacional de Justiça a legalidade de utilização de conciliadores nos juizados especiais federais. É que o CNJ está julgando um pedido da OAB de Cascavel, no Paraná, para que o Conselho proíba a realização de audiências de instrução por conciliadores no Juizado Especial Federal Previdenciário daquela cidade. Na sustentação oral, o presidente da AJUF, Fernando Matos, afirmou que o pedido da OAB é improcedente. A Lei 12.153, ela prevê: poderá o conciliador, para fins de encaminhamento da composição amigável, ouvir as partes e testemunhas sobre os contornos fáticos da controvérsia. Não obtida a conciliação, caberá ao juiz presidir a instrução do processo, podendo dispensar novos depoimentos, se entender suficiente para o julgamento da causa os esclarecimentos já constantes dos autos e não houver impugnação das partes. Exatamente esse dispositivo veio para superar aquele entendimento que havia sido proferido no PCA 453 e permitir a utilização dos conciliadores com essas limitações aqui colocadas. O artigo 26 da Lei 12.153 prevê expressamente a aplicação do artigo 16 aos juizados especiais federais. Eu só queria colocar mais um argumento ao que disse o eminente conselheiro relator, Marcelo Neves. O fato de que essa norma, veja, a vacácio que existe é a vacácio para a instalação dos juizados especiais da Fazenda Pública estadual. E aqui nós temos uma norma processual que permite a utilização do conciliador. Não haveria nenhum impedimento, sob a ótica do processo civil, para que se imediatamente já se utilizasse esses conciliadores na Justiça Federal. O projeto de virtualização do Superior Tribunal de Justiça vai servir de modelo para o Banco Mundial e o Tribunal Supremo Popular de Cuba. Os acordos de cooperação técnica foram firmados na última semana, visando a transferência de conhecimento para um sistema judicial mais moderno em Cuba e no Banco Mundial. O juiz federal Fausto De Santis permanece à frente do processo contra o empresário Daniel Dantas. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido feito pelo empresário para afastar o juiz do caso. Com isso, permanece a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que estabelece o curso natural da apelação criminal, da ação penal e de todos os outros procedimentos envolvendo o empresário. Um grupo de trabalho foi instituído pelo presidente do CNJ e do STF, o ministro Gilmar Mendes, para elaborar estudos relativos à política nacional de remuneração e ao regime de previdência da magistratura. A iniciativa atende a um apelo da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, da qual a Associação dos Juízes Federais faz parte. O Conselho Nacional de Justiça aprovou na última sessão gestão para funcionamento das varas criminais e de execução penal. As propostas de resolução do CNJ tratam de medidas administrativas para a segurança e a criação do Fundo Nacional de Segurança do Judiciário. O plano visa a modernização do sistema penal brasileiro. O ministro César Peluso toma posse em abril como presidente do Supremo Tribunal Federal para o biênio 2010-2012. A eleição do ministro aconteceu no último dia 10. O vice-presidente do STF será o ministro Carlos Aires Brito. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Lembramos que o programa pode ser visto também pela internet. Basta acessar www.ajuf.org.br. Obrigado e até o nosso próximo encontro.